Bom dia, Irani. Bom dia. Como é bom estarmos aqui, estarmos felizes, agradecidos ao nosso Deus por mais um dia e com o louvor nos convidando a confiar no nosso Deus. A lembrar que nós podemos... Ontem eu ouvi uma frase de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor há muitos anos, há mais de 20 anos. Mas essa pessoa ontem disse uma frase que eu fiquei muito agradecida a Deus. A pessoa diz assim: eu duvido de muitas coisas, eu não confio na justiça do homem. Mas, embora eu tenha muitas dificuldades, muitos problemas, eu não duvido de Deus, eu não duvido. E que bom. Agora, a maior prova de que nós confiamos no nosso Deus é vivendo, é sendo obediente a Ele. A maior prova de que nós confiamos em Deus é vivendo os mandamentos do Senhor, é nos entregando verdadeiramente nas mãos do nosso Deus.
Bem, vamos meditar no versículo. Nós hoje ainda estamos em Efésios 5, versículo 16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Efésios 5, 16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Aconselhamos as pessoas, cada um, a repetir o versículo que os outros dois, Efésios 5, 14, Atos 20, 24, para não esquecer. Aconselhamos os irmãos, né? Vamos fazer isso para nós não esquecermos. E neste momento, agradecidos ao nosso Deus pela bondade, agradecidos ao nosso Deus pela misericórdia que se renovou mais uma vez, nós vamos orar, agradecendo e autorizando o nosso Deus a falar aos nossos corações. Neste momento, a pessoa que vai compartilhar conosco o pão hoje é o Jailson. Deixa eu dar uma olhadinha se ele já entrou. É o Machado, Irani. Tá com o nome Machado no computador. Ah, é por isso que eu não tinha. Meu irmão, seja bem-vindo. Vamos fazer 2 orações, Jailson? Eu vou fazer uma oração e você faz a outra? Vamos dobrar os nossos joelhos? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. A tua palavra diz que quando estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, que ali o Senhor estaria. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente conosco. Queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. E na certeza de que o Senhor, pela tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações, imprime em nós o caráter do nosso Jesus. Dê-nos a mente de Cristo. Entregamos cada família que aqui está em tuas mãos. Pedimos uma bênção especial sobre cada um dos nossos irmãos, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Entregamos em tuas mãos o nosso querido irmão Jailson, que vai compartilhar conosco neste momento o pão. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Que nenhuma palavra, Senhor, seja dita, seja humana. Que cada palavra que o Jailson falar, que seja diretamente do céu. Que ele diga, está escrito. Que o Espírito Santo use poderosamente para falar conosco nesta manhã. Pedimos também uma bênção especial sobre ele e a família. Fique conosco, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Senhor querido, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de despertar e poder, Senhor Pai, ler a Tua palavra. Mas a leitura em si só, Pai, não fará efeito se o Senhor não nos disponibilizar o Teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é a Ele que clamamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Eu vou compartilhar um PowerPoint, tá bom? Tá compartilhando aí na tela o PowerPoint? Tá compartilhando? Tá sim, tá dando, tá ok. Bom, gente, bom dia. Eu peço que vocês acompanhem os slides, porque é um tema bem profundo. A gente vai falar também aqui de justificação pela fé, numa abordagem um pouco diferente. Então, eu peço que você acompanhe os slides na sua tela. Não precisa você pegar a Bíblia, porque eu vou mostrar aqui os textos. O tema da meditação de hoje foi um estudo pessoal meu. Eu ainda não vi esse estudo sendo abordado, né, em outras pregações ou outras pessoas. E tem por título Princípios do Direito Processual e o Julgamento Divino. A gente vai abordar
a forma como o direito penal atua e a forma como o julgamento divino ocorre. Então, é muito útil também para a sua vida como cidadão. Tá bom? O texto principal dessa manhã é Zacarias capítulo 3, verso 1. É uma cena de julgamento, onde o sumo sacerdote Josué, ele é levado representando toda a nação de Israel. Zacarias capítulo 3, verso 1 diz: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Nessa cena de julgamento, nós encontramos aqui alguns participantes. E agora que nós vamos detalhar quem são esses participantes nessa cena de julgamento aqui no céu. O primeiro participante nessa cena de julgamento é o próprio sumo sacerdote Josué. E você vê que ele aqui, ele entra na posição de um réu. Eu coloquei aqui o conceito de réu, ó. Você pode ver aqui, ó. Que ou quem é alvo de um processo judicial. Sumo sacerdote Josué, aqui ele está representando a nação de Israel e ele está sendo alvo desse processo judicial. Está sob condenação, constante acusação. O próprio 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, cita que não apenas o sumo sacerdote Josué ou aquela nação de Israel, mas que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aquela condição do sumo sacerdote Josué, ela não deve ser lida levando em consideração apenas ele, mas ela deve ser trazida para nós. Não é o sumo sacerdote Josué que está ali. Naquela cena de julgamento, estamos nós. Nós somos aquele réu. Na cena do julgamento, nós vimos que Satanás estava à mão direita para opor a Josué, jogando em seu rosto as suas faltas e pedindo a sua condenação. Na cena de julgamento, Satanás agora é o acusador. Ele atua na função de promotor, e o conceito aqui de promotor, ele é encarregado das acusações nos processos criminais. É importante nós detalharmos cada integrante dessa cena de julgamento, porque em breve nós vamos abordar aqui os princípios que tem cada um e a função de cada um desempenhando o julgamento divino. No Apocalipse capítulo 12, verso 10, como você pode ver aqui embaixo, é dito: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Satanás é um incansável promotor. Ele junta argumentos, junta fatos, junta todos os tipos de artimanhas, pedindo a acusação do sumo sacerdote e pedindo também a nossa condenação, jogando constantemente nossas faltas à vista do nosso Salvador. O anjo do Senhor, ali no capítulo 3, verso 2 de Zacarias, ele é nosso advogado, representado ali na pessoa de Jesus Cristo. O conceito de advogado, né? O termo advogado provém do latim, advocatus, que significa aquele que foi chamado para socorrer outro perante a justiça. Significa também patrono, defensor ou intercessor. Perceba que as atribuições dadas ao conceito de advogado são as mesmas atribuições dadas ao conceito de Cristo: patrono, defensor ou intercessor. É importante você perceber que Cristo está atuando nesse momento como advogado. Mas em breve você vai perceber no contexto que Jesus vai deixar de ser o advogado
e vai atuar como substituto. Não deixar de ser, né? Mas ele vai assumir a função de substituto. O advogado e o promotor, eles discutem constantemente com o intuito de cada um demonstrar para o juiz, que é o próximo integrante da cena, a argumentação para que o juiz possa tomar a decisão correta. Aqui nós integramos como Deus, o Pai, como juiz de toda a terra. O promotor aqui, Satanás acusando o sumo sacerdote Josué. Jesus Cristo, na função de advogado, expondo os motivos que poderiam absolver o sumo sacerdote. E aqui Deus, analisando os fatos para tomar a decisão mais assertiva com relação à salvação ou à condenação daquele sumo sacerdote Josué ou da nação inteira. Gênesis capítulo 18, verso 25, estabelecendo Deus como juiz, diz: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. O conceito de juiz é aquele que pode ou sabe julgar ou avaliar. Aqui nós encontramos a posição do juiz representado pelo Pai. Quando você faz uma análise prévia, você fica procurando onde está o Espírito Santo nessa cena. E realmente nessa cena aqui você não vai encontrar, porque ele está atrás das câmeras. Num processo de julgamento, é necessário a atuação do oficial de justiça, representado aqui pela pessoa do Espírito Santo. O conceito de oficial de justiça, ele é o trabalhador do campo do judiciário. Ele não fica dentro do judiciário, ele fica fora. Ele é encarregado de executar as ordens do juiz e de fazer pessoalmente prisões, citações, arrestos e penhoras. O Espírito Santo ele não está naquela cena, naquele momento, porque ele está fora, convidando as pessoas a entrar para o julgamento. João capítulo 16, verso 8, na função do Espírito Santo diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele é constante em nos chamar a participar do julgamento. Parece estranho quando se fala isso, mas o objetivo dele não é participar do julgamento, porque todos participarão do julgamento. O objetivo do Espírito Santo é fazer com que você peça que o nosso advogado nos defenda. E ninguém pode participar de um julgamento sem advogado, senão ele está condenado imediatamente. Embora ele não apareça dentro do julgamento, ele está atuante fora. É por isso que algumas pessoas não conseguem ver a atuação dele. Ele não está lá dentro, ele está fora convidando as pessoas a participar do julgamento. O oficial de justiça é extremamente importante para o processo judicial. Sem ele, não haveria citações. Sem ele, não haveria convites. Sem ele, não haveria a possibilidade de ninguém participar do julgamento, porque ninguém seria convidado. Ninguém receberia o aviso. Ninguém seria advertido. E, por fim, ninguém pode ser condenado sem ser citado. Não poderia haver condenação. Nesse contexto, nós encontramos alguns personagens que precisam ser analisados nessa sala de julgamento. O Espírito Santo, como oficial de justiça, não aparece aqui, porque ele está lá fora convidando as pessoas. Mas aqui nós encontramos a pessoa de Deus, a pessoa do anjo do Senhor, sumo sacerdote Josué no centro, Satanás à direita. Encontramos também aqui testemunhas que são os anjos, e encontramos também aqui outras pessoas que participam do júri popular. É claro e notório que nós estamos perante uma cena de julgamento. Na cena de julgamento, nós temos o juiz, o promotor e o escrivão, o assistente da acusação à direita, o réu e as testemunhas no centro, o advogado de defesa,
a família, a imprensa, pessoas autorizadas e os jurados. Estamos em uma completa e perfeita e organizada, muito organizada, cena de julgamento. Eu não sei se alguém aqui já passou por um processo, mas é algo extremamente nervoso, né? Você não sabe o que vai acontecer. As mãos gelam, fica em dúvida, ansiosa, não dorme. Mas, querendo ou não, todos nós estamos participando dessa cena. Para nós entendermos o que acontece no julgamento divino, nós precisamos também entender o que acontece no julgamento terrestre. É por isso que nós analisamos aqui o conceito de direito penal. Embora o direito penal brasileiro, ou terreno, como nós podemos chamar, ele não seja plenamente justo, mas ele nos dá uma noção de como é o julgamento e o direito executado por Cristo e pelo Pai. O direito penal é o conjunto de normas, regras rígidas, fechadas, preste atenção nisso, e princípios abertos, que admitem flexibilização, destinadas a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de uma sanção penal que poderá ser uma pena. Eu vou melhorar. E a gente precisa estabelecer a diferença entre norma e princípio. Norma, princípio. Norma, preste atenção nisso. Norma é o que está escrito. Norma é o que está escrito. É a lei escrita. O princípio é a forma como você interpreta o que está escrito. O mandamento diz, não matarás, é a norma. O princípio é a forma como você vai interpretar o não matar. E o princípio tem que ser interpretado de uma forma justa. E é assim que nós vamos interpretar no direito penal humano. Antes da sanção penal, né, a condenação ser emitida, os princípios de julgamento que balizam um julgamento justo devem ser seguidos. Ou então, o processo penal deve ser anulado. É importante nós percebermos os tipos de princípios do direito penal brasileiro ou terreno. O direito penal é um ramo essencial para a pacificação social. Alguns entendem que a condenação não promove a paz, mas o direito penal, ao executar a sanção, ele tem a função de promover a paz quando ele recolhe e pune o infrator. A função do julgamento é trazer a paz. É por meio do direito penal que o Estado criminaliza as condutas humanas mais nocivas à sociedade e atribui às penas sanções necessárias. Vale lembrar que para o exercício do poder punitivo estatal, preste atenção agora, gente, para que o exercício do poder punitivo estatal não seja arbitrário e viole direitos e garantias fundamentais, ele deve se dar em estrita observância ao princípio do direito penal. Ou seja, o juiz, o legislador, ele não pode agir arbitrariamente. Ele segue um trâmite. E é esse trâmite que nós vamos abordar agora. A decisão de Deus, apesar dele ser o juiz de toda a terra, não é arbitrária. Ele não escuta, ele não se faz surdo às acusações. Ele não se faz surdo às defesas. Ele não pune mais por um lado do que pelo outro. Ele é um juiz justo. E ele precisa analisar todos os fatos. O julgamento de Deus não é e não pode ser arbitrário. Senão o processo penal seria anulado. Deus é um juiz justo. Um Deus que sente indignação
todos os dias, Salmo 7:11. Ele não é parcial. Ele não fica defendendo coisas indefensáveis. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Apesar de nós amarmos a Deus e Deus nos amar, isso não impede que o julgamento dele seja imparcial. O julgamento de Deus precisa ser imparcial. O conceito de imparcialidade é equidade, qualidade da pessoa que julga com neutralidade e justiça. Característica de quem não toma partido numa situação. As condições para obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer que façamos algo difícil para que tenhamos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações, nem pagar dolorosas penitências com o objetivo de encomendar nossa alma ao Deus do céu, ou para expiar nossa transgressão. Mas aquele que confessar e deixar o seu pecado, alcançará o quê? Misericórdia. O julgamento de Deus não é imparcial. Ele segue um trâmite legal e ele precisa ser seguido. Sem confessar, sem abandono, não há misericórdia. Se após confessar o pecado ele é perdoado, para que um juízo investigativo? No santuário terrestre, quando eu falo tipo. O sangue da oferta pelo pecado removia o pecado do penitente, mas permanecia no santuário até o dia da expiação. Assim, no antítipo, santuário celestial. O sangue de Cristo, enquanto devia libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Permaneceria registrado no santuário até a expiação final. Após a morte, são julgados sobre aquelas coisas que foram escritas nos livros. Então, pelo mérito do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todos os que verdadeiramente se tenham arrependido serão apagados dos livros do céu. Deste modo, o santuário está livre ou purificado do pecado. O julgamento de Cristo ocorre em primeira e em segunda instância. Poderia dizer assim. Nós vivemos hoje num estado, eu falo aqui no Brasil, num estado democrático de direito. O direito, nós temos o direito a um julgamento justo, que consiste na determinação de qualquer acusação criminal contra si ou de seus direitos e obrigações em um processo legal. Ou seja, você tem que passar por um processo legal para ser condenado. Todas as pessoas terão direito a um julgamento justo na terra, quanto mais no céu, e público, por um tribunal competente, independente, imparcial e estabelecido por lei, diz o pensador Huber. Isso em um julgamento terrestre. O julgamento tem que ser o quê? Competente, independente, imparcial e estabelecido por lei. Se os homens possuem normas e princípios para um julgamento justo, quanto mais o juiz de toda a terra. Romanos 1, 17 e 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a terra, a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. Mas quais são os princípios básicos para um julgamento justo aqui na Terra? Eu trouxe aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Carta Magna.
O artigo 5º de nossa Constituição terrestre. Eu estou trazendo a Constituição da Terra para você ter noção que o parâmetro celeste é muito maior do que eu estou lendo. Então, se os homens pensam nisso, você reflita no que pensa o juiz de toda a terra. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não é porque você é adventista do sétimo dia que você é melhor ou pior ou diferente de qualquer outra pessoa, não. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Perceba que nossa Constituição, feita por homens falhos, nos dá direito à inviolabilidade e Deus respeita nosso livre-arbítrio. Do direito à vida, mesmo a pessoa saindo da igreja, caindo em pecado, Deus não mata. Deixa ela viver enquanto durar. A liberdade, Deus permite você seguir seu caminho. A igualdade, você tem o direito de bênçãos. O sol nasce para justos e injustos. A segurança, Deus mesmo assim te protege, mesmo tu estando em pecado. E a propriedade, Deus não te tira teus bens, a menos que ele tenha um propósito. Mas quais os princípios básicos para um julgamento justo? Será que a Bíblia tem princípios básicos? Será que a Bíblia, o julgamento de Deus é realmente imparcial? Será que nós não somos predestinados? Alguns são predestinados, outros não? Será que Deus é imparcial, ama mais um que os outros? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens se salvem. Quantos? Todos os homens se salvem. Só alguns? Não. Todos os homens se salvem. O amor de Cristo é estendido a todos e venham ao conhecimento da verdade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, a salvação é estendida a quem? A todos. E todo o que crê tem a vida eterna. Não são só alguns, são todos. Mas o que fica? Será que alguns não são predestinados a serem mais amados que outros? A serem mais abençoados, mais honrados? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E você pode dizer assim, alguns são predestinados, outros não. Mas perceba que o texto diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essas pessoas aqui, irmãos, elas aceitaram e não estão sendo predestinadas à salvação. Elas estão sendo predestinadas a serem transformadas à imagem de Jesus Cristo. A predestinação aqui não é uma referência a que essas são melhores que as outras, mas essas por terem aceitado. Agora Cristo atuará nelas, predestinando consequentemente a transformação de seu caráter. E ao aceitar Cristo, isso é inevitável. Quando eu falo dos princípios básicos para um julgamento justo, são vários e vários princípios. Eu vou citar só 7.
Primeiro princípio básico do julgamento brasileiro, do judiciário brasileiro para um julgamento justo, está aqui, ó, item 1, princípio da legalidade, artigo 5º, inciso aqui, está em romano aqui. E ele diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Qual é o primeiro princípio de um julgamento justo? O princípio da legalidade. Ele diz o quê? Não tem crime sem lei. Eu não entendo como é que um advogado, um juiz, um promotor pode dizer, ser evangélico ou católico, não sei, e dizer que Cristo aboliu a sua lei, quando o próprio princípio da legalidade diz que não há crime sem lei. Tem uma chargezinha aqui do lado direito, ó. Não existe crime sem que a lei anterior o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aí o policial chega aqui, ó, olhando a rua, hein? Tá preso. E o cidadão responde, não existe lei que proíba eu andar na rua. Ele fala aqui, né? Então, não tem crime sem lei. A gente precisa entender. Só tem crime se tiver lei. E Cristo dá ênfase em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, dar verdadeiro sentido, significado, mostrar como é a verdadeira forma de guardar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E o céu e a terra não passaram. O segundo princípio para um julgamento justo é o princípio da reserva legal, está no nosso artigo 5º, inciso 2. E preste atenção aqui. Diz assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Preste atenção, isso aqui é bíblico. Aqui embaixo, ó, um indivíduo no âmbito das suas relações particulares pode fazer tudo o que a lei não proíbe ou não determina. Ou seja, Deus não é um Deus restritivo. Você pode fazer tudo o que a lei não te proíbe. Princípio da reserva legal. E Paulo, em 1 Coríntios 6, capítulo 12, como está aqui embaixo, diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Ah, o crente não pode fazer nada, pode fazer muito. Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Princípio da reserva legal faz parte do julgamento divino. Aqui na charge, ó, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, como é que funciona o peso? Se não edifica, não veja, não ouça, não fale. Terceiro princípio básico de um julgamento justo, e esse aqui é importante você ouvir. Esse aqui é importante. Ele é o princípio da presunção da inocência. Artigo 5º, inciso 57. E diz assim na nossa Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, quem está assistindo esse vídeo aqui? Quem aqui é culpado, já condenado? Quem é? Ninguém. Não houve sentença penal condenatória ainda. Então, você ainda está sob julgamento. Então, se você já desistiu, desistiu por falta de conhecimento. Porque aqui está dizendo que se na Terra, ninguém é considerado culpado sem transitado julgado com sentença penal condenatória, você acha que Deus vai te culpar antes de te condenar? Não, então você não está culpado.
Você ainda está em julgamento. Mateus 7:1. Não julgueis para não ser julgado. Irmão, vou te dizer um negócio. Difícil. Quer uma coisa difícil? É dizer quem é que vai se salvar, quem vai se perder. Porque no céu nós vamos ter tanta surpresa. Gente que você achou que não prestava de jeito nenhum, pode estar lá. E gente que você achou que era santo, é capaz de não estar. Apocalipse 22:11 diz que um dia o princípio da presunção da inocência vai acabar. E diz assim, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, vai chegar um momento que vai fechar, a porta vai fechar. O princípio da presunção da inocência estabelece que você hoje pode até estar afastado de Deus, mas ainda existe uma presunção de que você é inocente até ser transitado, julgado e condenado. Então, se você olha para si mesmo e diz, eu estou condenado, Cristo olha para você e presume que ainda pode haver arrependimento e conversão. Na chargezinha aqui, a senhora vira as costas para o homem e diz assim, não falo com criminosos. Aí o homem diz assim, mas eu nem fui julgado. Ou seja, ele está passando por um processo, mas não foi condenado. Então, ele não pode ser considerado um criminoso. Então, se você se sente condenado, está errado. Você está interpretando errado. O quarto princípio para um julgamento justo, ele é o contraditório da publicidade, artigo 5º, inciso 60. A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou de interesse social exigirem. Ou seja, todo processo é público, a não ser que seja necessário que ele atue em sigilo em situações específicas de não constranger a vítima. E como é que é o julgamento divino? Lucas capítulo 8, 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ou seja, se o julgamento terrestre é amplo, público, você pode acessar, ver o que é que tem no processo, as provas, os autos. O julgamento divino também é. Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e a tudo que está encoberto, quer seja tuas obras boas, quer seja tuas obras más. Tudo será trazido ao juízo. Aí só quem vai ver é Deus, é? Todos poderão ver. É o princípio do contraditório da publicidade. E se na terra é assim, quanto mais no céu. O quinto princípio é o contraditório e ampla defesa. E esse é importante para você. Artigo 5º, 55, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerente. O que é isso, o contraditório? O que é o contraditório? Corresponde à oportunidade de resposta às acusações, verificada pelo respeito a 3 direitos subjetivos. O que é a resposta das acusações? É você chegar na igreja, na porta da igreja, aí você sente a acusação de Satanás e diz assim, você pecou, você não pode entrar aqui não. O que é a resposta à acusação? Você tem o direito de repreender e dizer, pequei, mas eu vim aqui foi pelo sangue de Cristo. Você tem direito a dar resposta às acusações e a se defender, clamando pelo sangue de Cristo. No contraditório, direito à informação. A pessoa tem o direito de saber o que está sendo acusada. Direito à reação. Ela tem direito de se defender e responder.
e direito à influência. Ela tem direito de ser ouvida pelo juiz. Então, quando você é acusado, você tem o direito de ser escutado por Deus. E se você ficar calado, é permitido o silêncio. Mas o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se você ficar calado, os teus gemidos inexprimíveis será a tua argumentação perante o céu. E quem leva ele é o Espírito Santo. Ampla defesa consiste em ter meios à disposição para oferecer uma resposta juridicamente fundamentada às acusações. Por exemplo, há cerceamento de defesa quando o acusado não tem advogado e a defensoria pública não atua. Ou seja, se não tiver advogado, o processo para. Você tem direito a um advogado. Embora você não saiba nem pedir, o advogado vai te defender. Importantíssimo, item 6. É o princípio da individualização da pena. Isso aqui na Terra, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. Ou seja, 10 pessoas cometem um crime. Todas as 10 recebem a mesma sentença? Não. Cada um, conforme o que fez, receberá a sua sentença. É aqui na Terra. E você acha que no céu vai ser diferente? Alguns acham que vai queimar eternamente todo mundo. E onde é que fica o princípio do julgamento justo de individualização da pena? Romanos 2, verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A condenação não é dada igual para todo mundo. Existe uma individualização da pena no processo. Lucas capítulo 12, verso 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito confiou, muito mais se pedirá. É o princípio da individualização pena no contexto do julgamento divino, meu irmão. Cada um é julgado individual. Para Deus só tem seu caso. Para Deus só tem... Ele escuta, ele analisa você como se só tivesse você. O princípio da individualização da pena analisa a proporcionalidade do crime, a humanidade do crime e a adequação social do crime. A pessoa comete adultério. É pecado, é pecado. Deus analisa só aquele momento. Deus analisa a vida dele, os antepassados dele, a propensão que ele tinha para aquilo. Ou seja, uma pessoa que não tem propensão, a análise do crime dela é diferente. Uma pessoa que foi abusada, ela tem aquela tendência e tal. Deus analisa a tua vida individual. Se tu é mais fraco, ele te analisa como mais fraco. Se tu é mais forte, ele te analisa como mais forte. Então não dá para tirar parâmetro de erro de um para o outro. Um peca mais, um peca menos. Deus vai analisar só isso? Não, Deus vai analisar o contexto histórico. Eu não sei, é muito amplo para mim. Esse aqui, o 7º princípio básico de um julgamento justo. O princípio
da paridade de armas. Escute isso. O princípio da paridade de armas está ligado a uma igualdade de instrumentos de investigação e de tratamento entre as partes. A relação do juiz com ambas as partes deve ser equidistantes, para que seja garantida a igualdade na possibilidade de cada parte influenciar a decisão judicial. Ou seja, se Jesus Cristo é escutado como advogado, Satanás é escutado como acusador. Na paridade de armas, juiz, advogado e promotor estão em pé de igualdade. Ou seja, quando chega no julgamento, irmãos, Satanás é escutado, as acusações. E aqui no caso de Josué, eu vou mostrar que ele foi escutado. E se o advogado fala 3 horas, o promotor também fala 3. Lucas 22, verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele pediu como promotor. Foi concedido a ele. Foi um pedido de promotoria, paridade de arma. Foi concedido a ele. Um processo de julgamento é extremamente cansativo e estressante. Advogado e promotor se esforçam ao máximo para terem suas argumentações ouvidas pelo juiz e terem a sentença favorável à sua posição. O promotor quer a condenação e ele luta por isso. O advogado quer a absolvição e ele luta por isso. É muito cansativo, tem horas, tem julgamento que passa horas e horas e horas. No contexto do julgamento do sumo sacerdote Josué, Zacarias 3, verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para lhe opor. Zacarias 3, 1. Satanás era incisivo nas acusações. Possuía um vasto acervo de prova contra o sumo sacerdote. A argumentação dele não era fraca, era boa. Boa no sentido que ele estava argumentando veementemente que aquele homem precisava ser condenado para que Deus fosse justo. Essa era a argumentação dele. No contexto do julgamento, no verso 2, ninguém sabe quanto tempo durou o verso 1, pode ter demorado horas essa acusação. Mas no verso 2 diz assim, ó: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Ao falar, o Senhor te repreenda, ó Satanás, Cristo, na posição de advogado, percebe que o sumo sacerdote Josué estava em situação difícil. O réu estava calado, acuado, desanimado, aflito e deprimido. Nessa situação não tinha mais defesa. Nosso advogado, então, assume a função de sumo sacerdote. Ele sai da função de advogado e ele entra na função de sumo sacerdote. Vê que o sumo sacerdote Josué é realmente culpado. Reconhece que ele é um tição. E agora, como substituto, tira ele do fogo. No contexto do julgamento do sumo sacerdote Josué, verso 3, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Josué está com vestes sujas. Não tem como se defender. Em frente ao anjo do Senhor, está extremamente humilhado.
Verso 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tira as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. Josué é então absolvido pela justiça de Cristo, imputada sobre ele. Eu vou te fazer uma pergunta. Josué estava vestido de vestes sujas. O anjo disse assim, Jesus disse assim: Josué, tira tuas vestes sujas, que eu vou botar em ti veste limpa. Foi isso que o anjo disse? O anjo disse assim, ó: tirai-lhe. Outra pessoa vai tirar as vestes dele, porque nem a veste suja ele conseguia tirar. Até para tirar a veste suja, ele precisou de ajuda. Ô, irmão. A cena do sumo sacerdote Josué muda no verso 5. E disse eu: põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça. E vestiram das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Perceba que novamente o verbo aqui diz assim, ó: ponham-lhe. É outra pessoa que está colocando nele. Aí continua diz assim, ó: e puseram. Foi outra pessoa que colocou. Lá na frente diz assim, ó: e vestiram-no. Foi outra pessoa que vestiu ele. O que é que o sumo sacerdote Josué fez? Tirou a roupa? Suja? Não tirou. Botou mitra? Não botou. Ficou em pé, enquanto Cristo atuava sobre ele. Aí você vê o fracasso de muito crente querendo mudar por si mesmo. O sumo sacerdote Josué agora foi transformado, vestido do mais lindo traje. A partir daí, Satanás se cala, não consegue mais falar nada. No contexto do julgamento do sumo sacerdote Josué, nós lembramos também do pecado cometido por Davi. Confessando e pedindo perdão pelos pecados, Salmo 51, verso 3 e 4, ele diz assim, ó: porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Para que sejas, ele está falando de Deus, ó, para que o Senhor Deus seja justificado quando falar e puro quando me julgar. Ele está dizendo assim, ó: eu pequei, mereço condenação. E eu só posso ser absolvido se o julgamento de Deus for o quê? Justo. Então eu preciso confessar e me arrepender. Não tem perdão. Deus não pode executar um julgamento injusto. Porque se ele te perdoar, sem tu se confessar e se arrepender, ele está sendo injusto. Tu nem confessou e arrependeu. Quebra o princípio de um julgamento legal. Davi sabe que seu pecado foi grave. E Deus tem que fazer um julgamento justo. Então ele precisa se arrepender. Nós, por vezes, irmãos, não confessamos. Talvez porque você acha que você não tem... Quanto tempo faz que você não tem aquela... Arranca aquela confissão assim que dói? É porque a gente só confessa quando cai em um grave pecado. E, às vezes, pecados mais graves ficam impunes. Porque nós não conseguimos enxergá-los. No contexto inteiro, meu irmão, preste atenção agora.
Quem foi que tirou a roupa de Josué? Quem foi? Do sumo sacerdote? Foi o anjo. Quem foi que botou a mitra na cabeça dele? Foi o anjo. Quem foi que defendeu ele? Foi o anjo. Quem foi que deu a sentença favorável? Foi o juiz. E o promotor estava lá acusando. E o que foi que Josué fez? Me diz o que foi que esse sumo sacerdote Josué fez. Você pode ler, olhar isso aqui e dizer assim, ele não fez nada. E eu vou te dizer, ele fez muito. Sabe o que foi que ele fez, irmão? O que é mais difícil de tudo é chegar todo sujo no julgamento. Sabe o que foi que ele fez? Foi chegar todo sujo. E você pode ouvir isso aqui hoje assim, eu quero me converter, eu vou fazer um jejum, vou fazer uma semana de oração, fazer uma vigília, vou tomar um banho, vou tirar a roupa, vou vestir aqui uma saia longa, vou sei lá o que mais. Mas no contexto da absolvição do sumo sacerdote Josué, a única coisa que ele faz é chegar sujo. E se você não chegar sujo no trono de graça, você nunca será envergonhado. Se você nunca for envergonhado, meu irmão, você nunca terá o perdão. Que Deus possa te abençoar. E que hoje Deus possa arrancar de nós uma confissão. E que possamos chegar todo sujo, mas que possamos comparecer no julgamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Agora, para dar continuidade, vamos finalizar essa parte da meditação com 2 orações e uma terceira cantada pela Ruth Ogeano. Temos 2 voluntários para fazer as 2 orações. Quem pode fazer as orações? A Giane vai fazer uma. E a irmã Gabi vai fazer a segunda. Podemos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, que habita nos mais altos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Louvado e engrandecido. Por mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua presença para buscar a tua companhia, a tua presença, para ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, pela presença de todos os nossos irmãos que estão aqui nessa sala virtual. Obrigada pela presença do Jailson. Obrigado, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos concedeu esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu trono da graça, Senhor, pelo teu plano da redenção, buscando salvar o perdido, buscando salvar cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a ver todas as coisas como tu vês, tal qual, Senhor, nós estamos, Senhor, vimos a ti, com toda a nossa indignidade, com a nossa condição pecaminosa, pedindo, Senhor, a misericórdia. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua atuação como advogado, como juiz. Queremos te agradecer, Senhor, pela atuação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua atuação no mundo inteiro, por cada ser humano
queremos te agradecer, Senhor, pelo derramamento da tua graça, pelo reino da graça, Senhor, que está estabelecido, onde a porta da graça está aberta, buscando salvar o perdido. Fica conosco, Senhor, este dia e sempre, e nos ajuda, Senhor, a estarmos perante ti, não confiando em nenhum mérito, que não temos nenhum, mas confiando só nos teus méritos. Em teu nome, Senhor, te pedimos essas bênçãos e desde já te agradecemos. Amém. Irmã Gabi, nós não estamos escutando. Jailson, tu pode fazer a segunda oração? Paizinho querido, obrigado, Senhor Deus, por nos ajudar a compreender, Senhor Pai, o quão justo é o teu julgamento e a imensa necessidade que temos de reconhecer o quão nada somos perante ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender que assim como o sumo sacerdote Josué compareceu sujo perante a tua presença, assim temos nós hoje de comparecermos sujos para o Senhor quem nos limpar. Dá-nos essa coragem, porque é através dessa humilhação que seremos justificados. Tende misericórdia de nós. Assim como perdoaste Maria Madalena quando jogada aos teus pés, suja, assim também purifica nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Não me lances fora de tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Amém. Amém. Agora, nós estamos abrindo espaço para as considerações. Quem tiver alguma consideração acerca da mensagem de hoje, esse é o momento de nós compartilharmos. Alguém tem alguma consideração? A irmã Gabi. Pode falar. Tá me ouvindo? Oi.
Estamos escutando, pode falar. Ah, tá bom. Aquela hora minha internet tinha caído. Na realidade, é uma pergunta, né, que eu queria fazer, porque é uma parte que eu nunca entendi direito. É a parte que quando Jesus fala com Satanás, não é este um tição tirado do fogo? Eu nunca consegui entender o que ele quis dizer com isso. Nosso irmão estava falando, eu pensei assim, na minha mente, será que é porque Josué saiu de uma luta espiritual? Alguém poderia me explicar isso, que eu poderia assim, entender, porque eu nunca entendi essa parte. Não é esse o tição tirado do fogo? É só uma pergunta que eu queria fazer. Se tivesse alguém para me explicar. Oi, Oi, irmã. oi. Irmã, quando ele diz assim, não é esse, tição tirado do fogo, você não falou bem, né? Que ele saiu de uma luta espiritual, realmente. Agora, ele dá a entender que, embora as acusações de Satanás fossem incisivas em pedir a condenação dele, naquele momento ele estava sendo purificado. Então, tipo assim, ele disse assim, olha, ele precisa ser condenado, precisa ser condenado, precisa ser condenado. E o anjo diz assim, ó, ele é nesse momento purificado, como se ele tirasse ele do fogo, né? Tirasse ele da condenação. Não é esse um tição tirado da condenação, ele ia ser queimado, e o anjo diz assim, ó, ele agora foi tirado do fogo, absolvido, livre da condenação. Entendeu? Ah, Satanás estava então ele... pedindo Satanás estava pedindo a condenação dele. E o anjo É, disse assim, não, eu vou tirar ele dessa condenação. É mais ou menos assim, entendeu? tá. No caso aí, como você explicou que Satanás tinha os argumentos tudo certo lá, né? Não sei se eu É, posso dizer assim. não, pode, Então, não sei se seria certo, né, os argumentos certos, mas eram argumentos a condenação. consideráveis. É, com certeza. Aí Deus Ah, diz, ele estava pedindo que ele fosse queimado, né, condenado. entendi. Obrigada, irmã. Obrigada. Mais alguma consideração? Eu gostaria de fazer uma consideração, na verdade, duas. Uma é o momento em que ele falou sobre o papel do Espírito Santo, né? Que nos convence, ele deixou claro que todos nós vamos entrar. Então, não é que o Espírito Santo, eu gostei muito dessa parte que o Jailson explicou, não é que o Espírito Santo vai nos convencer a entrar no julgamento, todos nós vamos passar, mas ele vai nos convencer da nossa necessidade do advogado, né? Nos convencer da necessidade do advogado, convencer quem eu sou, quem é Deus, né? Eu entender quem eu sou, entender o pecado e compreender que eu necessito. Olha que coisa linda. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele mostra, o Espírito Santo mostra, me convence de quem eu sou, convence de quem Deus é, né? Da minha necessidade de um advogado. Achei assim lindo, lindo essa parte do Espírito Santo. E também outra coisa que eu achei assim muito interessante é o fato daquele momento em que aquela sarjazinha de alguém dizendo eu não falo com criminoso, e ele diz eu não fui julgado ainda. Nós temos, infelizmente, a estranha mania
de julgar as pessoas, né? Você é assim, assim, você é assado. E é muito interessante que o Senhor diz, não julgueis, nós não podemos julgar. E quando ele diz, eu não fui julgado ainda, como é que você já está dizendo que eu sou criminoso? Como é que você pode dizer que eu sou isto ou aquilo, se nós não fomos julgados ainda? Vai ter um momento certo, né? Tem um momento certo, só depois que a pessoa, o réu, ele é julgado, aí sim ele vai ser preso, aí vai ser determinado o tempo dele, aí sim se pode dizer se ele é criminoso ou se ele não é. E nós precisamos compreender isso também. Vai ter um momento certo em que Jesus, ele que vai dizer, né? Então, enquanto isto, nós podemos só amar o nosso irmão, abraçar, amar, ajudar e compreender que ninguém foi julgado ainda. Então, nós precisamos ter, por enquanto, é amor e misericórdia com o nosso irmão. Uma graça. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Oi, estão me estamos. ouvindo? Isso. Bom dia, então. Tem duas coisas aí interessantes que eu notei, assim, que achei muito importante, sabe? Primeiro, o irmão falou que quem tirou as vestes, trocou as vestes, né, do Josué, foi o anjo. Então, para mim, eu entendi que não somos nós, né, que vamos fazer alguma coisa no sentido de nos limpar, né? Então, essa parte aí cabe a Jesus mesmo. A gente não, por maior esforço que a gente faça, nós não poderemos nos purificar. Eu achei muito interessante, né, essa ilustração aí. Deus é quem vai tirar as nossas vestes sujas, é Ele que vai limpar, né, a imundície do nosso caráter. E no final, quando ele disse que nós precisamos comparecer, né, nós precisamos confessar. Então, essa é a parte que cabe para nós fazer. Essa é a parte que cabe a mim, com as vestes sujas, ir, né, até o trono de Deus, ir até o trono da graça do Senhor e confessar. Então, ele vai fazer a ação de purificar. Achei muito interessante, porque muitas vezes a gente fica lutando toda a vida com um defeito de caráter, a gente fica lutando por nós mesmos, com as nossas próprias forças, e nos esquecemos de nos dobrar, de abrir o nosso coração e confessar a Deus e entregar para Deus em arrependimento verdadeiro, né? E esse é o passo que nós precisamos dar, com fé, com certeza, com confiança, de que Ele vai nos purificar. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada por me dar a oportunidade de participar. Bom dia a todos. Irmã Gabi, você tem mais alguma coisa para acrescentar? É só uma coisinha que eu lembrei aqui, porque na medida que vai falando, eu vou formulando a minha pergunta aqui. Outra coisa também que eu pude perceber é que a única participação nossa nesse conflito todinho, a única participação nossa é pecar, né? Pecador, é cometer o pecado, porque nem as vestes nós conseguimos tirar. É outra pessoa que tira para a gente. Então, a única coisa em tudo e nesse conflito todinho aí, que a nossa participação é pecando. Não sei se eu estou certa, é pecar. Irmã, Acho que é testemunhar.
a nossa participação é confessar a ilustração de Josué chegar no julgamento com vestes sujas, ele entrar no julgamento com vestes sujas, é como se ele estivesse confessando que ele está em falta. Então, tipo assim, ele entrou no julgamento sujo, quem olhou para ele diz assim, vixe, ele está sujo, tá em falta. Aquele símbolo dele entrar sujo não é que ele está pecando, ele está confessando o erro dele. Ele entrar sujo no julgamento não é algo honroso, é algo humilhante. Então, ele entrar sujo, ele está se humilhando, confessando, se arrependendo. Isso que foi o que ele executou. Entendeu? Irmão, e a nossa Pois é, parte do testemunho? Não, sim. Essa parte eu O testemunho funciona assim, ó. Ele entra sujo. O anjo tira a roupa suja. Quando o anjo tira a roupa suja, veste roupa limpa, é justiça imputada. Quando ele está limpo, puro, com a veste já branquinha, aí ele vai testemunhar. Justiça, aí já é comunicada, santificação, entendeu? O ato de chegar sujo é justiça imputada. Vai tirar a veste suja e botar limpa. Saiu limpo é testemunho, santificação. Entendeu? Entendi, obrigada. Muito boa a explicação. O Aparecida, Provérbios diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque o Espírito Santo, ele me convence, mas ele não confessa por mim. Isso. O Espírito Santo, ele me convence do pecado. E o meu papel, ele me convenceu, então eu aceito, porque ele mostra para nós. Né? Ele mostra para mim, Irani, o que você fez, você está errada. Isso aí é pecado. Isso. E aí, então, eu reconheço, aí eu preciso reconhecer, o Espírito Santo me mostrou, Senhor, me perdoa, isso aqui foi falta de amor, o que eu fiz com meu irmão, eu errei, então me perdoa, aí eu reconheço e aceito, eu reconheço e busco a Deus. E aí o Senhor me lava, né? Mas para que o Senhor me lave, eu reconheço, o Senhor me perdoe. Né? O arrependimento, quando o Espírito Santo mostra para nós, imediatamente nós devemos fazer o quê? Pedir perdão. Né? Durante o dia, quantas vezes a gente faz alguma coisa e aí o Espírito Santo mostra para a gente, você não deveria ter falado isso. Né? Esse é o papel do Espírito Santo, você não deveria, aí a gente lembra, Senhor, é verdade, me perdoa, eu não deveria ter dito isto. Né? Por que eu falei? Aqui em Lamentações diz que nós temos que dispor o nosso coração. Por muito tempo, eu achava que o Espírito Santo fazia tudo. O Espírito Santo, ele mostrou para a gente, tudo era o Espírito Santo. E não é. Ele mostra para nós falamos sobre isso um dia desse. Somos Cristo conosco, né? Este é um trabalho, o Espírito Santo, ele me convence e eu preciso. Para que ele me convenceu? Para que eu confesse. E aí o Senhor fala, aquele que confessa e deixa. E aí o Senhor lava. Aí o Senhor me lava, me purifica, porque eu confessei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu não quero mais fazer. A partir de agora, Senhor, eu não quero mais. Aí eu autorizo o Espírito Santo, né? Eu confessei e autorizo o Senhor, então, apaga esse pecado, né? Lindo, né? Amém. Obrigada, irmã Irani, o verso seguinte, ó, sobre a questão do testemunho, né? O verso seguinte, eu não li, ó, mas olha o que é que diz o verso 7, ó. É o seguinte ao que eu li. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andar no meu caminho, se observar a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ele diz, ó, se andar no meu caminho, e se observar a ordenança. É a mesma palavra que ele disse a Maria Madalena, vai e não peques mais, né? Justamente na questão dele testemunhar. Amém. Essa aí foi a resposta, a pergunta que a Lígia fez, né? Muito boa. E aí, quando nós estamos andando ali, é o que você falou, é o testemunho, a santificação, né? Que nós vamos crescer cada dia andando com Cristo, né? Que é
a santificação é algo que vai acontecer a vida toda, né? E eu quero anotar esse versículo, que essa explicação foi muito boa dessa parte do testemunho. Deus seja louvado. Mãe Heloísa, pode falar. Oi, sou eu? Isso, você. Ah, bom dia, gente. Bom, eu gosto muito dessa lógica, né, do julgamento, porque isso me remete, né, à primeira mensagem angélica, né? Lá fala: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Então, tudo que o Jailson, né, estava falando aí, estava me lembrando muito, né, da primeira mensagem angélica, essa dinâmica dos papéis do juiz, do advogado de defesa, do advogado da acusação, das testemunhas, né? E é muito interessante quando a gente vê que qualquer que seja o julgamento aqui na Terra, né? Quando uma pessoa entra ali na justiça contra o seu patrão, o juízo de valor, né, que é usado, são as leis trabalhistas. Se a pessoa não pagou os seus impostos, né, aí ele tem as leis tributárias, né? Se é uma separação, é o Código de Processo Civil. Então, cada crime ele é utilizado um juízo de valor. E aqui, no nosso caso, né, o juízo de valor a ser utilizado, né, para julgar nós pecadores é a lei de Deus. E Deuteronômio 31:26 fala: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Então, a gente vê que a lei de Deus, né, ela vai testemunhar contra nós, porque aquele pecado que eu não confessei, né, a lei de Deus vai me dizer: não, mas você era mentirosa, né, e você deixou de confessar esse pecado, né? Então, o quanto que é importante o papel da lei nesse julgamento. A lei que Satanás vai fazer de tudo agora nos últimos dias para julgar por terra, né? O pecado, nesses últimos dias agora, ele será dificultado a gente chamá-lo pelo nome. Nós seremos chamados de tantas coisas agora, né? Preconceituosos, racistas, legalistas, negacionistas, tem tanta palavra aí, tanto substantivo que vai ser colocado para o povo de Deus. Por quê? Porque o desejo de Satanás é anular a lei de Deus. É exatamente tirar esse juízo de valor, né, que o Jailson colocou aí dentro dessa explanação de um julgamento. Destruir essa lei que vai fazer com que nós reconhecemos quem nós somos dentro do conflito, quem eu sou dentro desse conflito. Eu só posso reconhecer quem eu sou, conforme diz lá em Romanos 3:20, né? Que é mediante a lei que é o conhecimento do pecado. Então, é através desse juízo de valor, né, é que Jesus vai nos julgar, né? Então, porque Jesus também, aí dentro desse julgamento, tem um momento, né, que ele assume o papel de juiz. Então, é muito lindo quando a gente vê os papéis do juízo terrestre serem tão semelhantes, né, quanto ao juízo celestial, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a entender que esse conflito ele vai ter um fim, porque todo julgamento ele tem a sua sentença,
né? E dentro desse papel, dentro dessa sentença, é maravilhoso, né? Que nós seremos absolvidos e seremos livres para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós agradecemos a presença do Jailson e a mensagem que ele veio compartilhar conosco, que possa voltar mais vezes. Agradecemos também a presença de todos. E eu gostaria de saber se a irmã Heloísa pode finalizar com uma oração. Logo após a oração, teremos um hino. Eu queria dar só uma palavrinha. Ok. Primeiramente, agradecer a Deus também por esse momento. Eu não tenho entrado na sala faz uns dias, porque eu estou muito gripada, mas acordei a tempo, ainda estou gripada. E também queria agradecer a presença da Késia, né? Ontem foi o aniversário dela, e queria pedir ou a Lígia ou a Ruth para cantar uma música para ela, porque minha voz não está muito boa, não. Pode ser, Lígia? Manda ver, Rutinha. Ruth? Acho que a Ruth não está podendo, não. A gente pode fazer o seguinte, desculpa. assim que Tá terminar me o ouvindo? hino, posso dar opinião aqui? Assim que a Heloísa fizer a oração, aproveita a oração e ora pela Kézia, né, pela nossa aniversariante, e aí, terminando a oração, aí a Lígia canta, então, o parabéns. Tudo bem? Pode ser? Vocês estão me ouvindo? A Ruth apareceu. Opa, Ruth, então a Ruth canta. Estamos te ouvindo agora, Ruth. É que meu microfone, eu não sei o que estava acontecendo. Eu estava falando e vocês não estavam me ouvindo. A bom. Lígia pediu para você. Gostei do Manda Ver, essa Lígia é muito linda. A Lígia pediu para você cantar. Eu ouvi. Então tá, então vamos fazer do jeito que a Kézia pediu a oração, e depois da oração, então, os parabéns da nossa querida. Obrigada, Jeane. E aí, vai orar Kézia, primeiro ou eu vou cantar a oração da Heloísa, e a Heloísa vai orar também pela nossa aniversariante, né? E aí, depois da oração. Eu vou orar primeiro, né, Irani? Né, Kézia? A oração e depois a... Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos nos colocar em reverência, né, para falar com o nosso Deus. Bondoso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Estamos tão felizes, Senhor, de estar aqui agora, nessas primeiras horas da manhã, na sala da consagração. Cada dia o Senhor tem falado ao nosso coração, tem moldado o nosso caráter, tem nos mostrado quem é Tu. Qual é o Teu papel, Senhor, dentro do grande conflito? E que para nós existe esperança. E a nossa esperança no final desse julgamento é sermos livres para todo sempre do nosso sequestrador, que é Satanás. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque Tu nunca perdeste um julgamento, nunca perdeste uma batalha para Satanás. E que nós, de mãos dadas contigo, Senhor, seremos mais do que vencedores. Essa é a nossa esperança e a nossa certeza de que quando o Senhor disse, eis o caminho, andai por ele, que estamos fazendo a escolha certa. Ó Pai querido, o nosso coração também hoje se alegra, porque a Kézia também completou mais um ano de vida. Ó Senhor, não existe presente melhor nessa terra do que completarmos mais um ano de vida, principalmente quando essa vida vem com saúde, vem recheada com seu cuidado e com a tua proteção. Obrigado, Senhor, porque a Kézia tem dito, eis-me aqui. E hoje ela estava aqui dirigindo essa sala da consagração. Que maravilha, Senhor, essa serva trabalhando para Ti e aceitando o seu chamado a cada manhã também. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de forma incondicional.
Abençoe essa tua serva, essa tua varoa. Cuida dela, Senhor, a cada dia. Aumenta nela o desejo de te amar e de te servir, porque não existe outro motivo para o qual nós vivamos a não ser te amar e te servir. Que ela possa ter isso, Senhor, gravado na sua mente e no seu coração. E aonde quer que ela vá, que ela possa brilhar por ti. Ó Pai querido, também abençoe aqui o dia de cada irmão aqui presente nessa sala, dos que já saíram, né? E dos que aqui ainda estão, dos nossos familiares. Nós estamos agora saindo para os nossos afazeres, para o nosso trabalho, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo, guiando a nossa mente para pensar somente nas coisas do céu e falar nas coisas do céu também. Abençoe o Jailson, que o Senhor continue dando a ele luz, para que ele também possa levar essa luz para outras pessoas e também, né, que possa compartilhar mais e mais vezes essa luz que o Senhor tem dado a ele para conosco aqui nessa sala. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, pela manhã que acordamos. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Parabéns para Jesus nesta data querida que nos deu a Késia para alegrar nossa vida. Com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que seus dias lhe sejam um eterno sorrir. Feliz aniversário mais uma vez, né? Que Deus lhe dê um novo ano repleto da presença de Jesus. Um forte abraço, Kézia. Obrigada, gente. A Jane é uma bênção na minha vida. Não deixa ninguém esquecer que foi meu aniversário. Obrigada. Que Deus possa abençoar a todos também. Vou receber muita oração. Agora nós vamos finalizar com o hino que a Lígia vai colocar. Bom dia a todos. Basquete. Obrigada. Kézia, fecha a sala porque você tá como anfitriã, tá bom? Tá bom, então eu vou fechar a sala agora. Amanhã nós nos encontramos nesse mesmo horário. Bom dia a todos.